a empresa ela também sofre muito com a ausência do funcionário. Até porque se você está com uma cachumba, não tem como negar. Conjuntivite, não tem como você falar, olha só, não tenho conjuntivite. Nossa, que interessante, né? Porque o que é isso aí caindo no seu olho? E a questão psicológica é um pouco diferente. Ela é silenciosa, muitas vezes, não aparece em resultado de exame com nenhum tipo de número, né? Não é como uma glicemia. E muitas vezes a pessoa também não fala, ela também não expõe e não procura ajuda. Então fica ainda mais difícil identificar. Quando vai ver esse funcionário, porque a gente está falando aí para a empresa, mas é uma pessoa na sociedade, ou seja, um ser humano, quando vai ver, ele já está em fase de vias mais doloridas e dolorosas de tentar olhar para isso, né? Muitas vezes procurando um médico e sendo receitado com todo tipo de droga, e aí o caso já está muito avançado e isso acaba se estendendo para dentro de casa e vai parar no trabalho, e aí tem afastamento, precisa fazer o tratamento, enfim. Não só a pessoa perde como um cidadão, como um ser humano, mas todo mundo que está perto, a família, amigos, colegas, e trazendo para o lado ocupacional a empresa. Porque não é algo que você também vai lá e trata com um remedinho, uma injeção e curou e sarou, né? Então, as empresas também elas passam por uma dificuldade que é identificar a realidade do caso e se aquele afastamento que pode ser gerado por uma questão psicológica, se esse, para ela também pode pensar, tá, mas realmente esse funcionário ele tem que estar afastado, ele está passando por isso? Como é que a gente mede isso? Tu traz um ponto nevrálgico assim, na questão da saúde mental, que é o estigma. Né? Então, assim, a questão da doença mental, ela ainda é muito travestida aí, né? Ela é muito disfarçada, né? Em virtude dessa questão do estigma, que é algo social, que não é exclusivo de um ambiente. Talvez em ambientes mais masculinos ele se torne ainda maior, essa dificuldade de buscar ajuda, de reconhecer uma fragilidade em virtude de construções sociais, né? Ou, por outro lado, as mulheres também ficam vulneráveis porque consideram que precisam dar conta de tudo o tempo inteiro e muitas vezes deixam de se olhar aí com mais compaixão, né? Porque são super dispostas aí a acolherem as dores do mundo, né? Então a gente não pode nem dizer que é algo exclusivo, assim, de um gênero, porque de alguma maneira todas as pessoas sofrem em alguma medida, por alguma razão, as minorias, né, com as violências, microviolências do cotidiano. Então, assim, tem muitos temas aí atrelados à questão da saúde mental e que tornam essa questão bastante complexa. É por isso que é tão importante espaços como esses, né, como esse aqui, para que a gente possa falar mais a respeito. Então, assim, muitas vezes a empresa se preocupa em, eu quero uma plataforma digital, eu quero um mood tracker, ou eu quero tal convênio com não sei o quê. E talvez, assim, o pilar fundamental ele seja justamente a quebra do estigma, que é a intervenção que vai favorecer a busca de ajuda precoce, né, antes que aquele caso se agrave, vai favorecer que as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda, né, mesmo nos estágios iniciais de um quadro, enfim, psicológico, né? E tudo isso vai criar um ambiente psicossocial positivo. Então, assim, hoje já se reconhecem diferentes padrões que acabam encobrindo, tornando esse dado subnotificado. Então, assim, existem os afastamentos por motivo de CDF, que é o adoecimento mental, né?
Mas hoje tem um fenômeno que se chama leaveismo, né, que vem da palavra leave, de deixar, né, que tem sido descrito, especialmente fora daqui. Recentemente eu escrevi um artigo sobre isso, eu acho que pela primeira vez no contexto brasileiro, né, que descreve assim que esse fenômeno ele tem a ver, ele está entre o presenteísmo, que é ir trabalhar sem a sua condição adequada, então eu vou trabalhar mesmo não estando bem, enfim, não produzindo aquilo que eu deveria, mesmo com esgotamento mental ou com alguma condição aí que interfira no meu desempenho pleno. E está entre o afastamento por motivo de saúde. Então, a pessoa utiliza suas férias ou feriados ou para trabalhar, para pôr o trabalho em dia ou para não ter que dizer que está doente, né? Então, ela usa o seu banco de horas, né? Ou seja, as pessoas acabam perdendo o direito à desconexão. E isso é extremamente adoecedor. Então, assim, eu sei que eu falei de várias coisas, mas essa questão do estigma, ela acaba repercutindo, inclusive, em indicadores, né? Porque por causa da subnotificação. Então, assim, quanto mais aberto for esse ambiente para que as pessoas possam manifestar, né, a sua humanidade, né, mais a empresa acaba ganhando com isso também, né? Porque ela não vai ter aí situações encobertas que muitas vezes ela acaba descobrindo sem previsibilidade nenhuma. Então, assim, o fator humano acaba sendo algo absolutamente imprevisível. Somente quando alguém se suicida ou quando alguém tem um adoecimento e precisa se afastar por muitos dias, é que esse empregador acaba sabendo daquela situação, né? E toda vez que a gente tenta não ser humano por muito tempo, os problemas aparecem, né? Então, assim, porque não é possível alguém não precisar nunca de ajuda, alguém não se sentir triste nunca, alguém não passar por algum momento de dificuldade, né? Então, aquilo que por muito tempo foi tratado como mimimi, como uma fraqueza, né? Eu acho que agora a gente, depois da grande crise humanitária, que foi a crise pandêmica, que todos sentiram na pele a vulnerabilidade, agora chegou o momento assim de reconhecer essa vulnerabilidade e criar contextos de trabalho humanamente sustentáveis, né? E aí, quando fala humanamente sustentável, assim, pensando que a população brasileira vai envelhecer e vai ser a maioria, né, não vai ter tantos jovens, seria exagero ir por uma linha de pensamento que, se a gente começar a cuidar dessa massa de trabalhadores aí ativos, né, ou, enfim, a gente está falando aí numa idade que de 20 a 60, 50 anos, esse pessoal, se ele for bem cuidado agora, a gente vai ter um país lá na frente com uma massa mais sênior, mais velha, né? Não tem como mudar mais isso. Então, assim, se a gente cuidar dessa questão agora, é exagero dizer que no futuro a gente vai ter um país saudável, envelhecendo saudavelmente, e aí até indo, talvez exagerando um pouco mais, esteja na mão da iniciativa privada olhar para isso, cuidar disso também, já que essas pessoas tendo acesso a essa facilidade de falar da questão mental, como a gente fala de um resfriado, e isso ser tratado com verdade e olhando para isso, incluindo isso, né? Porque durante muito tempo foi muito excluída a questão mental, né? Ninguém queria alguém falando que estava depressivo ou qualquer coisa do gênero. Mas será que
As empresas hoje, olhando para isso, podem de fato fazer o país ser um pouco melhor amanhã, já que pela iniciativa pública de saúde talvez o caminho não vá sustentar tudo isso? Sem dúvida, né? Eu acho que dá para ser até mais ambicioso pensando nas metas de desenvolvimento global, né? Então, hoje a gente tem falado dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Eu integro o Comitê Consultivo do movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU, que justamente a ideia é levar esse movimento, ele integra uma das ambições 2030 do Pacto Global, e justamente a ideia do Mente em Foco é promover, né, propiciar ambientes de trabalho e que olhem para as necessidades de saúde mental dos seus trabalhadores, né? Então, hoje já tem aí um número expressivo de empresas signatárias desse movimento que revelam aumento dessa conscientização, né? Por outro lado, se tem discutido muito as questões de ESG. Você sabe o que é filosofia ESG? Bom, já respondendo, E é de ecossistema, S de social e G de governança. E eu vejo que há um awareness maior em relação às questões ambientais, de governança, e bem menor em relação ao S do social, que muitas vezes é confundido com ter um instituto ou ajudar o terceiro setor, né? E pouco se faz em relação à sua própria força de trabalho, aos seus trabalhadores, a sua comunidade, incluindo a família desses trabalhadores, né? Porque isso é responsabilidade da empresa. Então, há muito, sem dúvida, a ser feito, e com um propósito que é imenso, porque esse é um problema global, né? Tem um estudo recente da Deloitte que estima que até 2030 a perda, né, de produtividade ela pode ser superior a 16 trilhões de dólares, em decorrência do adoecimento mental, né? Então, sem dúvida, a empresa que investe em programas estruturados, com indicadores e com prática baseada em evidência e não no achismo, na intuição, né? Que usa a tecnologia para ter uma tomada de decisão assertiva, certamente vai ter maior retenção e diversidade, vai ter maior engajamento desses trabalhadores, maior capacidade de inovação, vai atender diretrizes legais, vai ter a sua conformidade legal com o compliance de saúde mental, como eu chamo, porque hoje a gente tem normas do Ministério do Trabalho que exigem que as avaliações psicossociais sejam realizadas, né? Além de taxas diminuídas de absenteísmo, de turnover, de presenteísmo, de livismo, né? que foi o fenômeno novo que eu descrevi há pouco, e sem dúvida vai ser uma empresa com uma contribuição para o desenvolvimento global. Então, acho que isso é muito importante, mais do que ter um diferencial competitivo. Então, assim, da mesma maneira que uma empresa não quer ter o rótulo de ser poluidora, né, ela também não deve desejar ser uma empresa que adoece a sua força de trabalho, né? Então, eu acredito, inclusive, que esse é um tema para os conselhos, porque a gente está falando também de riscos invisíveis que ameaçam a reputação da empresa. Então, assim, quando vem à tona um caso de assédio, de abuso ou de qualquer outra natureza, né, relacionada à questão do adoecimento mental, isso repercute de maneira muito negativa para a reputação da empresa. E então, nesse sentido, também se deve agir preventivamente, né? Perfeito. Bom, aqui tá marcando que falta um pouco mais de 5 minutos, e aí gostaria de deixar à vontade para você
expor seus pensamentos. A gente nem conseguiu falar tudo, ia falar da BQV, do evento da BQV que vai acontecer agora. Mas esse assunto ele realmente é tão importante, tão profundo, que acho que é pouco tempo mesmo. Então, vou deixar esses minutos finais aí a seu critério, para a gente ouvir de você, que é muito importante ouvir pessoas como você falando. E eu de antemão te agradeço. Imagina, eu que agradeço o convite, fico super à disposição aí para novas conversas, né? Um tema que eu sou super envolvida e me dedico há muitos anos como pesquisadora, como professora e agora como empreendedora, né? Como empreendedora há pelo menos 10 anos, então eu costumo dizer que a Habitat não nasceu na pandemia para tratar a saúde mental, né? A gente já tinha uma história aí, né, de muito tempo de trabalho em ambientes corporativos, trabalhando com rastreio de riscos psicossociais, e esse é um dos aspectos que me preocupa muito, né? Que muitas iniciativas surgiram em decorrência de uma demanda que emergiu com a pandemia e, portanto, também muitos aventureiros na área da saúde mental, né? O que acaba preocupando também muito, uma vez que é um tema muito complexo, né? A gente está falando aí de preservar vidas, né? Gostaria de falar aqui também como diretora de mercado e expansão da ABQV, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que agora, entre os dias 13 e 4 de outubro, estará realizando o 20º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida. É o maior da América Latina nesse segmento. Vai acontecer no Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Então, é uma grande oportunidade para quem deseja acessar conhecimento de ponta, baseado em evidência, e ter contato com cases práticos, reais, né, de como tornar os ambientes corporativos aí, não só seguros do ponto de vista psicossocial, né, mas também do ponto de vista da saúde ocupacional também, né? Pela primeira vez, né, eu estou liderando uma iniciativa que se chama Primeiro ABQV Startup Experience, que vai reunir, né, vai aproximar o ecossistema de inovação desse grande hub de conhecimento de muita qualidade que é a ABQV. A ABQV tem quase 3 décadas. Então, é uma entidade aí que reuniu muita experiência na área do bem-estar, da qualidade de vida, da saúde corporativa e consolidou a sua reputação na área como aí uma organização que orienta sobre as melhores práticas. Então, quem desejar ter acesso a todo esse conhecimento está super convidado a estar conosco. E startups também relacionadas ao segmento de bem-estar e qualidade de vida, que podem, com soluções que podem ser aplicadas aí aos ambientes corporativos também, são super bem-vindas. A gente iniciou com uma proposta bastante tímida, assim, que era de ter pelo menos 5 startups, e a gente superou, né, o número aí de mais de 30 startups interessadas. Então, assim, como o nosso desejo era fazer com que as startups pudessem ter conexões relevantes com as empresas, as corporações, os tomadores de decisão que vão estar lá, a gente também limitou o número de startups para estarem nessa edição, mas de qualquer maneira o convite tá feito aí para que a gente fomente também a inovação na área, né? Aproximando, para mim, a fórmula de sucesso perfeito, né? Quando se une conhecimento científico, tradição e inovação, certamente a gente tem aí a possibilidade de ter sucesso aumentada, né? E para finalizar, eu também gostaria de dizer que nessa mesma ocasião nós vamos lançar um movimento chamado Gerar Bem-Estar, que pretende também, né, estimular que as empresas de todos os tamanhos, não só as grandes corporações, mas as pequenas empresas também, possam pensar no bem-estar, na qualidade de vida, na saúde dos seus trabalhadores, né? Em qualquer ambiente. Então, a gente tem um lema assim de que qualquer ação
ela vale, assim, quando ela tem esse propósito, né? Então, eu acredito que vai ser um super evento. Claro que eu sou muito suspeita para falar, porque antes de ser diretora da BQV, eu já era uma grande admiradora, né, do trabalho da BQV, da história, da consistência. A BQV tem um prêmio, que é o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que é muito desejado, né, que já tem também quase 3 décadas. E, enfim, vai ser uma grande festa, especialmente depois de 2 anos reclusos, né? Poder se encontrar pessoas interessadas nesse propósito tão bonito, né? Perfeito, maravilhoso. Bom, falta um minutinho. Quero agradecer você novamente por ter cedido seu tempo, seu conhecimento, um pouquinho que seja, mas acho que o suficiente para criar um pouco mais de consciência para a gente e difundir mais esse tema. Espero que a gente volte a conversar, levando mais conteúdo para mais pessoas sempre que possível. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim é sempre um grande prazer poder ter espaços qualificados assim como esse, né, para que a gente saia um pouco da superfície e pare de pensar no que é rápido, no que é fácil, né? E comece a pensar no que é efetivo, no que é sustentável, no que traz resultados.